E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Vamos falar da eliminação do Internacional nos playoffs, na repescagem da Copa Sul-Americana. Mais um fracasso, mais uma decepção dessa gestão do Alessandro Barcelos. Se a gente for falar, obviamente, em questão de títulos, se a gente for falar, obviamente, em questão de títulos, a gente sempre fala que o futebol ele é voltado a resultados. Não tem jeito, é tudo na nossa vida, não é só o futebol. A gente fala o futebol porque o futebol é o foco da vez, mas tudo que a gente faz na nossa vida, ela é voltada a resultados. Por mais que a gente aposte num projeto, tudo depende do resultado. Então não adianta a gente ficar investindo anos e anos e anos. Sei lá, eu quero ser streaming, por exemplo. Imagina eu tenho pouquíssimos seguidores aqui no podcast e eu quero ser um streaming. Eu quero ser um streaming de qualquer jeito. Mas eu não tenho seguidores para isso, né? Eu não tenho a habilidade de produção, nem o talento, nem a articulação de um skill streamer tem que ter. Isso é natural. Por isso que o podcast aqui, para mim, é apenas um trabalho amador. Eu faço porque eu gosto muito. Eu faço porque eu gosto de falar sobre. Às vezes aparece uma ou outra pessoa, deixa um comentário, deixa uma opinião. É legal isso, eu me sinto bem em trazer a discussão. Eu não sou o dono da verdade, então eu não tenho essa pretensão. Então você imagina, eu fico investindo numa carreira de stream, fico 1, 2, 3 anos, 4, 5 anos, e aí eu faço cursos, tento parcerias, alianças com outros profissionais e fico sempre nos 200 seguidores. Tem futuro? Não tem futuro. Tudo é voltado a resultados. E o Internacional, a gestão do Alessandro Barcelos, todo respeito ao trabalho do Alessandro, e essa temporada ela é complicada, se a gente for falar de Internacional e Grêmio. Ela é uma temporada muito delicada pela tragédia que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul. O Inter teve as suas dependências inundadas, conseguiu, o Beira-Rio em especial, diferente da Arena do Grêmio, eles conseguiram fazer a manutenção antes, a água baixou antes e a Arena do Grêmio vai levar ainda mais tempo para que eles consigam limpar tudo, trocar todo o aparato que foi danificado, higienizar, trocar o gramado e por aí vai. O Internacional tentou antecipar tudo, tudo que foi possível, fez contratações, trouxe reforços importantes. Pô, a gente inicia a temporada falando que o time do Inter era um Dream Team, praticamente. Se você olha o trio ofensivo do Internacional com o Borré, com o Ener Valencia, com o Alan Patrick, você vai falar que isso aí não é para estar entre os melhores do campeonato? Se a gente olhar só para o campeonato brasileiro, isso não é um trio ofensivo que credenciaria o Internacional, potencialmente credenciaria o Internacional a estar entre as melhores equipes do campeonato, a elite do campeonato brasileiro. E desde o início da temporada houve a promessa de um título estadual que não veio. Temos agora uma eliminação recente de Copa do Brasil e temos agora a eliminação da Copa Comebol Sul-Americana. E resta o Internacional apenas o Campeonato Brasileiro. Repito, a gente tem que contextualizar a temporada que teve, os acontecimentos que tiveram. O presidente, o Alberto Guerra do Grêmio, falou que, cara, a isonomia do campeonato foi afetada com essas tragédias no Rio Grande do Sul. E foi mesmo. Para Internacional e Grêmio, foi mesmo. A isonomia do futebol não tem, porque essas equipes tiveram as suas dependências, as suas instalações. E eu não digo aqui só o gramado, só o estádio para você jogar em casa, não. Eu digo o CT de treinamento. Funcionários que foram afetados tiveram que sair de suas casas, ficarem em abrigos. Você não saber onde é que está algum parente, algum ente querido, algum amigo, se conseguiu se salvar e se salvou, onde é que está. Então, a isonomia dos campeonatos das quais participaram essas duas equipes, o Grêmio ainda está na Libertadores, ela foi afetada para essas duas equipes, não tem jeito. Não tem jeito.
Mas a gente também não pode deixar de falar dessa, cara, dessa fase, dessa sequência, dessa. Pô, eu não vou dizer uma gestão fracassada, eu não vou dizer isso, porque é uma gestão que consegue trazer os reforços que trouxe o Internacional, eu não diria que é uma gestão fracassada. É uma gestão que está tentando. Só que é o que eu falei do sonho do streamer, né? Que eu falei, não é o meu sonho, mas imagina que fosse. E aí eu faço investimentos, compro equipamentos, monto o meu estúdio. E nada de conseguir seguidores, e nada de conseguir alavancar o meu canal. Chega uma hora que você tem que entender, cara, alguma coisa eu estou fazendo errado. Alguma coisa eu estou fazendo muito errado. O que é? Eu não sei, gente. Eu não sei. Essa temporada em específico teve um contexto importante. Teve um contexto relevante. Só que a contratação do Roger, e eu já tinha falado sobre isso, ela ela vem num momento delicado de um Internacional ter que dar um resultado, ter que dar uma resposta. O Roger veio num péssimo momento, na minha opinião, de um jogo decisivo, de você ter que classificar para a fase de mata da Copa Sul-Americana. O Roger, que é identificado com o Grêmio, eu falei sobre isso, cara, assim, será que é uma boa escolha? Não pelo profissional que é, mas será que é uma boa escolha? Pelo momento, de repente, se vem num bom momento, se vem no início de temporada, é uma história. Eu entendo o lado tanto da direção do Inter quanto do Roger Machado, de cara, a gente vai apelar para o profissionalismo. Nós queremos ser profissionais. Não interessa se o Roger é identificado com o Grêmio, ele é um baita profissional. Então a opção pelo Roger Machado é pela capacidade dele, é pelas credenciais dele, não é pela identificação que ele tem. Foi uma escolha profissional. Eu entendo isso, mas o torcedor, ele não funciona com a razão. O torcedor, ele funciona com a emoção. E eu imagino o lado do Roger Machado também, cara, eu sou identificado com o Grêmio, mas eu não quero ser limitado a isso. Eu não quero estar limitado à minha identificação ao Grêmio. Eu quero mostrar que eu sou tão profissional que eu sou capaz de fazer um grande trabalho com o Internacional. Porque eu sou profissional. Tem o meu lado da emoção, mas tem um lado, né, da ética com o trabalho. E eu não tenho dúvidas que o Roger tem essa ética com o trabalho, que ele está focado em fazer o melhor para o Internacional. Mas diante de uma derrota dessa, já começam a pipocar manifestações no sentido: ah, é gremista, veio para atrapalhar, veio para derrubar o Inter. Cara, você não precisa ser um grande gênio para entender que existem coisas no futebol que são momentos. Eu não acho que assim o Roger jamais poderia treinar o Internacional. Não, não vou por essa linha. Eu acho que esse é uma leitura, é uma visão, é você condenar, né, o Roger a trabalhar em lugares específicos. Eu não vou muito por essa linha. Muito pelo contrário. Só que é preciso entender momentos. Eu preciso entender momentos e contextos. E mais uma vez, na minha opinião, o Alessandro Barcelos falhou aí. Ele falha em entender o momento. Ele falha em entender o contexto. Quando ele opta por trazer o Cacique Medina, já havia uma certa reticência, já havia uma certa apreensão, já havia uma certa ressalva por parte de alguns torcedores, e muitos deles torcedores colorados, mesmo influencers, né? Influencers da mídia colorada, já colocando reticências na chegada do Cacique Medina. Volto a repetir, o gestor de um clube, ele não pode agir apenas com o emocional. Ele tem que agir com a razão. Ele tem que ser profissional. Mas ele não pode se abster e ele não pode ser ignorante ao contexto das coisas que estão acontecendo, ao apelo do torcedor.
O torcedor não manda no clube. Ele é o maior patrimônio, mas o torcedor não pode mandar no clube. Só que, para que um trabalho, para que um profissional tenha tempo de trabalhar, para que ele tenha respaldo, é preciso o apoio da torcida também. Ah, o apoio da torcida com o Roger vai chegar com o resultado? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas se ele já chega e é eliminado de uma Sul-Americana, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai ter respaldo agora? O único respaldo que ele vai ter do torcedor colorado agora é se ele for campeão brasileiro. Dá para o Inter ser campeão brasileiro? Com todo respeito, não dá. Não dá. Porque eu volto a repetir, houve quero assim, a isonomia do campeonato foi afetado já com a tragédia no Rio Grande do Sul. Foi afetado. Pro Internacional e pro Grêmio. Então, perdeu-se muito tempo, pontos escaparam, o que é natural, e você tem na ponta da tabela equipes que, olha, a gente sempre coloca como favoritas a ganhar tudo, que no caso é o Palmeiras e que no caso é o Flamengo. E o Botafogo lidera o campeonato mais uma temporada consecutiva. Então você acha que o Botafogo vai cair de repente? Você acha que o efeito 2023 vai se repetir? Pode se repetir, eu acho improvável. Quando você repete um feito 2 temporadas consecutivas, isso significa uma coisa, que houve trabalho e que o trabalho se consolidou. Quando você tem toda a temporada, ano após ano, os críticos colocando Palmeiras e Flamengo candidatos a disputar todos os títulos, é porque o trabalho foi consolidado. Então, nesse cenário, o Internacional pode disputar o título nacional? Sem dúvida que pode. O Mano Menezes, quando ele chegou, ele conseguiu levar o Internacional a um vice-campeonato. Num campeonato onde a gente colocava o Palmeiras e o Flamengo mais uma vez como favoritos ao título. O Mano Menezes conseguiu. Você vai ter equipes jogando competições paralelas e o Campeonato Brasileiro vai ficando. Isso é possível? Isso é possível. Em termos estatísticos, tudo é possível. Em termos estatísticos, até quem é o Fluminense, que era lanterna até a última rodada, pode ser campeão também. Estatisticamente ainda é possível. Agora, qual a chance disso acontecer? Qual a chance disso acontecer? Se ele já começa negativado, se é que a gente pode dizer assim, né? Se ele já começa sem o torcedor que estava com o pé atrás, agora não vai ter perdão. Agora ele não vai ter um pé atrás, agora ele tem os 2 pés atrás. Agora qualquer decisão equivocada do Roger vai ser motivo de crítica e motivo para tirar qualquer tipo de respaldo que tenha o seu trabalho. Então, assim, eu não me questiono. Assim, eu acho legítimo você buscar reforços, como busca a gestão Barcelos. Agora, as escolhas, principalmente na questão dos treinadores, na minha opinião, elas são muito equivocadas. Elas são muito equivocadas. Ele escolhe profissionais que podem até ser os corretos, mas nos momentos errados. Ah, mas o Kudê, conseguiu eliminar o River, mas ganhou a Libertadores? Não ganhou. Não ganhou. Quando o Inter sinaliza a volta do Kudê, eu me recordo muito bem que eu ouvi o Baldasso àquela altura, e o Kudê já chega com rejeição, pela forma como ele saiu no Internacional. E se você parar para pensar, qual foi o grande trabalho do Kudê? Então, assim, o Kudê, o Medina, o Mano Menezes já foi campeão brasileiro. Agora, assim, o Kudê, o Medina, eles tinham credenciais para você dizer, o Inter vai ganhar a Libertadores, o Inter vai ganhar a Sul-Americana, o Inter vai ganhar o Campeonato Brasileiro, o Inter vai ganhar o Campeonato Gaúcho. Então, assim, são escolhas que a gente fica olhando e a gente olha a distância e a gente fala, cara, né? Pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar certo. Mas é o que eu falei, o lance de você ouvir os críticos e até o torcedor
É no sentido assim, qual que é o termômetro? Porque um trabalho dar certo, ele precisa começar bem já. Ele precisa começar com o pé direito, com o pé correto. E para começar com o pé correto, já tem que ser um treinador que tenha uma certa aprovação do torcedor. Não pode se pautar apenas isso. É preciso pautar nas credenciais do profissional. Ok, eu entendo. Mas que o profissional tenha tempo de trabalhar, como é o caso do Internacional agora, com a temporada rolando, é preciso que ele chegue já com uma certa aceitação. E o Roger ele já chegou no Inter com um alto índice de rejeição. E agora com essa eliminação se acentua ainda mais, a rejeição aumenta ainda mais. Porque o problema não é ele que criou. O problema vem se arrastando. O problema vem se arrastando. Você tem o Ener Valencia, que, poxa, o torcedor, no jogo contra o Juventude, entrou o torcedor para agredir o jogador. Porque perdeu um pênalti. Então, assim, os jogadores que foram. Não estou aqui legitimando a ação do torcedor, não. Tanto que eu até comentei brevemente a expulsão do Alan Rusch. Eu achei de uma bizarrice. Ah, mas tá na regra. Pô, gente, pelo amor de Deus. É igual o lance do Flamengo lá, o gol do Flamengo. Ah, mas tá na regra. Eu entendo que está na regra. Eu entendo que está na regra. Agora, sim, o problema de você punir o time, no caso o Alan Ruschel e no caso o Criciúma, com lances como esse, é que você cria você sinaliza para o torcedor que quando a situação tá ruim, tá difícil, ou eu vou arremessar um objeto, difícil, se não for uma bola, difícil chegar ali na grande área, mas o cara vai tentar. Ou ele pode invadir o gramado, porque se o adversário o agredir, ele vai ter um jogador expulso. Então você sinaliza para o público, para o torcedor que é apaixonado, é maluco, às vezes não pensa com a razão, você sinaliza para ele que tudo é válido no futebol. Tá na regra? Óbvio que tá na regra. Eu só fico nessas de, cara, você tá abrindo uma porta que ela é perigosa. Só isso. Né? Voltando. Questão do Valência. Você tem jogador como o Valência que chegou para ser protagonista e se esconde. E que vem se escondendo de forma repetida em momentos decisivos. E mais uma vez isso aconteceu. Isso é culpa do Roger Machado? Não é culpa do Roger Machado. Mas para o torcedor vai ser culpa dele também. E o cara nem teve tempo, e nem vai ter tempo de treinar. E nem vai ter tempo de treinar, porque o calendário é maluco. Agora tem uma vantagem, de repente. Você pode ver como uma vantagem ou como uma desvantagem. Como o Inter está eliminado na Copa do Brasil e na Sul-Americana, abre-se um calendário para que os jogadores se recuperem mentalmente, para que o Roger tenha tempo de treinar e para que o Internacional se recupere no Campeonato Brasileiro. Agora, sem respaldo e já com índice de rejeição alto, isso é possível? É complicado. Por isso que eu coloco o rótulo de mais um fracasso da gestão Alessandro Barcelos. Mais um fracasso. Porque não adianta você insistir e tá vendo que não tá certo. A solução é um treinador português? Eu não sei se a solução é um treinador. O Roger pode ser campeão no Inter. Eu acho ele um grande treinador. Só que chega com rejeição. Quando o Chacho é demitido, eu fiquei, cara, quem que vai trazer? Sul-americano não dá mais. Treinador brasileiro, quem que estaria disponível no mercado? Para chegar com aceitação do torcedor. Que seja qualificado e que chegue com aceitação do torcedor. Você tem o Botafogo, que o John Textor insistentemente vai atrás de treinadores portugueses. Você tem mais um português no Palmeiras, no vice-líder, que está no Palmeiras já há tantos e tantos anos. 4 anos, né? O torcedor do Palmeiras me corrija. Você tem no Flamengo o Tite, que até pouco tempo atrás estava batendo recorde atrás de recorde na seleção brasileira. É a solução? Eu não sei se é a solução, mas às vezes o fato do torcedor não conhecer, ele chega com um certo índice de aprovação. Porque se você contratar mais um sul-americano, pô, Cacique Medina já deu, pô, Tchatcho já deu, não quero mais sul-americano. Não quero mais sul-americano. O torcedor fica saturado de decepções. O torcedor, e por isso que eu falo assim, você trazer uma novidade
não significa que vai dar certo. Não é? A gente teve vários portugueses que deram errado no Brasil. Paulo Souza, o Bruno Lage, recentemente, né, no Botafogo. Tivemos também o Ricardo Sapinto, que treinou o Vasco. Teve o Gesualdo no Santos. O Renato Paiva no Bahia. Tivemos portugueses que deram errado, deram muito errado. Só que quando você anuncia um português, ele já chega com um certo índice não digo nem de aprovação, mas ele não chega com rejeição, pelo menos. Porque é uma novidade. Imagina assim, o Flamengo, o torcedor rubro-negro, fica com o coração dividido. Porque eles tiveram Jorge Jesus, que foi um sucesso estrondoso, e eles tiveram Paulo Souza. Pô, será que é legal um português? O torcedor do Botafogo, se falar que é português, ele vai dar joia. Pô, tiveram o... Esqueci o nome. Pô, o que saiu foi para a Arábia Saudita. Luiz Castro. Tiveram o Luiz Castro. Depois tiveram o Bruno Lage. Bruno Lage fora. Aí agora tem o Arthur Jorge. Pô, português. Queremos português. Vitor Pereira. O Flamengo tem o Vitor Pereira também, né? Mais um negativo. Vitor Pereira fez um bom trabalho no Corinthians. Se você pensar tecnicamente, perguntar para um torcedor corintiano, você gostaria de um português? Eu não gostei do que o Vitor Pereira fez. O que ele fez foi cachorrada. Agora, o trabalho que ele fez foi bom. Então, se o Corinthians de repente opte por um português, vai ficar aquela de né, por causa do Vitor Pereira, mas se ele parar para pensar racionalmente no trabalho, ele fala, cara, é legal. É legal. E o Inter? Se chega em português, eu tenho certeza que o cara fala, pô, vamos tentar. Deixa o Portuga trabalhar, né? Como falavam no Corinthians. Todo respeito, né? Eu sei que existe uma rivalidade entre Inter e Corinthians. Mas enfim, gente. Enfim, tô me delongando demais. Estou falando assim, não estou falando que o trabalho do Roger tem que acabar. O problema é que ele parece que chega com data de validade. Porque ele já chega com rejeição. Chegou no momento errado, de definição da Sul-Americana. Se classifica, ele vira herói. Mas não classificou. Agora ele vira vilão também. Ele está no grupo de vilões. Então, agora, olhando, você fica, poxa, o trabalho tem data de validade. Tem data para acabar já. Infelizmente, se eu pudesse falar pro torcedor, tenha paciência, deixa o cara trabalhar, ele é profissional, tem identificação com o Grêmio, mas não é isso que pauta o trabalho e a carreira dele, como treinador. O que vai pautar é o resultado. E se ele não tiver oportunidade, como é que ele vai mostrar resultado? Só que o torcedor não funciona. Neste momento, de 2 eliminações consecutivas, a cabeça do torcedor não funciona com a razão, ela funciona com a emoção. E eu acho que é isso que, de repente, a gestão Barcelos teve dificuldade de entender. Os contextos. Não é o ser profissional, não é apenas analisar dados, estatísticas. Porque isso eu tenho certeza que eles fizeram. É entender o contexto. É o momento para trazer o Roger Machado? Não é. Mas enfim, né? Vamos seguir? 1-1 o jogo. O jogo foi 1-1. O Ratipato passou para cima do Racing do Uruguai. 1-1. Rosário Central saiu na frente. O Internacional fez o gol. Alan Patrick. Mas também não apareceu muito pro jogo. Fez o gol, mas não apareceu muito. O Valência, como eu vinha falando aqui em momentos decisivos, ele vem se escondendo. E é um cara que veio para ser protagonista. Aqui algumas frases do Roger, Globoesporte.com. Ainda busca conhecer o grupo e implantar suas ideias. Assim, eu me arrisco a dizer que em 2 meses ele ainda não vai ter colocado as ideias dele, porque não tem tempo. Se é que vai ter tempo até lá. É doloroso para todo mundo. Um comandante que chega num momento de decisão em turbulência nunca é bom. Não adianta o Roger falar isso. Aí é coisa que eu fico maluco quando eu vejo o treinador falar isso. Ele não tem que falar isso. Ele escolheu ir para lá agora. Então, anula isso aqui, pô. Pelo amor de Deus, cara. É uns discursos bunda, cara. Com todo respeito, Roger. Pelo amor de Deus. Do ponto de vista anímico, estádio cheio nos proporcionou competir com o adversário. Houve profundidade no último terço, que ocorreu até o gol. Na última oportunidade do adversário. A partir dali, o time sentiu emocionalmente, deu passo atrás. Estou há 1 semana no clube e posso afirmar com 100% de certeza
que o que não falta aos atletas é o interesse em fazer acontecer. Todos têm a motivação de fazer o Inter vencer. Não há desinteresse. Os atletas têm muita motivação. Quando não vence, a teoria se multiplica. Se busca na troca de treinador, na gestão. No fim, para no jogador e o interesse de estar ou não em determinado lugar. É que eu olho falando, quando o momento é bom, é bom. Agora, quando é ruim, as pessoas buscam teorias. Não, as pessoas não buscam teorias. As pessoas buscam explicações. Explicações. E quando não se tem explicações, e quando um comandante, quando um gestor não dá a cara a tapa e explica o que está acontecendo, quando um representante do elenco, capitão, não dá a cara para explicar o que está acontecendo, e explicar a vera, não é ficar enfeitando, passando pano, que claramente o torcedor não é besta. O torcedor está vendo o que está acontecendo. Então não adianta o cara chegar na coletiva depois, assim, não, pô, a gente está tentando, a gente está se esforçando. Pô, mas não foi isso que eu vi dentro de campo. Você está falando que isso é se esforçar? É igual o Danilo com o torcedor lá nos Estados Unidos. Ninguém tá de brincadeira aqui, não. Pô, é isso? É isso que a gente tá vendo em campo? Você tá falando que não é brincadeira? É isso aí que a gente tá vendo em campo. Ou eu tô maluco? Não é possível. Aí é óbvio que vão ser criadas teorias, porque chega o treinador, chega o jogador, chega o gestor, todos falam a mesma coisa. E aí quando o torcedor vai no Beira-Rio, para lota o estádio, para ajudar a empurrar o time e ver a atuação que o Inter teve, fala, cara, isso é desinteresse. Ah, não, não é não, não. Cara, então, ou eu tô vendo, ou tô vendo alguma maluquice, ou eu tô vendo a realidade deturpada, né? Eu estou no mundo quântico, ou a verdade não está sendo dita. E as teorias vão ser criadas para explicar o que está acontecendo. Então não adianta vir falar, dar um monte de explicação, passar um cenário de que está todo mundo comprometido, está todo mundo fechado, e dentro de campo você não vê interesse. É isso que mata o torcedor. Aí fala, quando não vence, a teoria se multiplica. E vai se multiplicar mesmo. E tem que se multiplicar. Porque o que a gente vê, e aqui eu abraço o lado do torcedor, o que a gente vê não reflete o que é falado. Uma coisa é ele chegar e falar, pô, quando tá treinando é uma coisa, quando tá jogando é outra. Se ele chega e falar isso, pô, a gente fala, pô, então o que tá faltando para jogar para dar certo no jogo? O que falta? Se torcedor já tem, se estrutura tem, se gramado tem, se peso de camisa tem, o que tá faltando? Então o time é mal treinado, né? Aí se busca na troca de treinador, na gestão, que é natural, porque o torcedor, como ele não vê isso, e aí a gestão legitima isso. Se busca na troca do torcedor, sim, porque a gestão ela legitima isso. Eles vão lá e trocam o treinador. Então como é que você vai dizer assim, o torcedor está totalmente errado? O torcedor é muito emocionado e a gestão não tem que seguir essa emoção, ela tem que seguir a razão. Agora, quando não se vê, quando os caras vêm, falam a mesma coisa e você não vê isso dentro de campo, alguma coisa tem. Não pode ser só isso. Não pode ser todo mundo tá comprometido sempre, tá todo mundo com vontade sempre. Não pode ser isso, tem alguma outra coisa. Por isso que eu falo, se ele chega na coletiva e fala, cara, quando a gente treina, é um absurdo. Os caras comem a bola. Os caras vão para todas as bolas. E aí quando tá no jogo, por motivos de nervosismo, ansiedade, os caras sentem e não repetem o que é feito no treino. Ok. Pô, mas se ele faz isso, ele expõe o jogador. Sim, mas pelo menos é uma explicação plausível. Não é uma explicação dessa que você fica, tanto faz quanto tanto fez o que o Roger falou, porque não reflete a realidade, não reflete o que eu tô vendo. Eu paguei um ingresso para ir lá e eu tô vendo isso aqui. E isso aqui não reflete o que o Roger tá falando. Você tá entendendo? Então, assim, é muito fácil chegar e falar, que chega num momento de decisão, de turbulência, ele escolheu isso, falar que não há desinteresse. Quando você vê dentro de campo, você fica... Entendo a frustração do torcedor. São insucessos repetitivos e um processo que desgasta. Já passei por vários momentos como esse. Quando virar, o torcedor verá que passou. Precisamos avaliar, lamber as feridas e sábado temos uma partida decisiva.
eu tenho de sofrer até amanhã. É isso, né? É dar a resposta. Talvez essa seja a melhor aspas do Roger aqui que a gente pode trazer. Insucesso repetitivo, processo que desgasta, por isso que o torcedor já está sem paciência. Mas o único jeito é tratar a próxima partida como decisiva e vencer. E aí as coisas vão voltar ao normal? Não, não vão. Vai passar a dor? Não vai. Mas pelo menos, opa, nem que seja no bate-rebate, vencer por uma bola. Mas o torcedor já dá, opa, fica mais uma semana, vamos ver o que tem aí. Aí vence outro, pô, fica mais uma semana, vamos ver o que tem. Vamos ver o que rola. Enfim, né? Enfim, gente, só para finalizar, Jogos Olímpicos. Opa, tá aqui, vamos pegar pela agenda, né? Jogos Olímpicos, tá? Jogos Olímpicos rolando. O futebol vai começar hoje. Já tá começando aqui o futebol masculino, né? Falei que ia começar na quinta-feira. Tá começando hoje o futebol masculino. A gente vai ter Argentina e Marrocos, Uzbequistão e Espanha. Então, já fica o convite. Vamos ter rugby também. Rugby. Então, as Olimpíadas estão começando. Já começa bem, já começa com o futebol. A gente vai acompanhar um pouquinho. E a gente vai comentar também, né? Não só futebol, mas outras modalidades. Rugby, eu não diria que eu vou comentar, porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar. Eu sei que são duas boas seleções aqui, tá? Tradicionalíssimas do rugby. Sei que os times, né? Os times da Oceania costumam ser bons no rugby. Sei que a Inglaterra, a África do Sul costumam ser bons no rugby. Sei disso. Agora, quem é o melhor? Não sei. A gente vai saber com a medalha de ouro, tá? Campeonato Brasileiro, Criciúma e Fortaleza, Cruzeiro e Juventude, São Paulo e Botafogo, Vitória, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, uma partida muito aguardada para ver se o Fluminense se recuperou de vez. Atlético Goianiense e Bahia, a gente vai tentar acompanhar. Legal que os 3 líderes jogam hoje já, né? Então a gente já tem a definição dos 3 primeiros colocados com essa rodada. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Com isso eu encerro o podcast de hoje. Agradeço demais a todos que nos acompanharam até aqui. Valeu demais. Vamos acompanhar o futebol. Um forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau.